Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast Saúde e Bem-Estar. E a partir de agora, nosso assunto será reeducação alimentar. A reeducação alimentar é a mudança de hábitos e comportamentos perante a comida, onde a pessoa aprende a fazer escolhas de alimentos mais saudáveis e a manter as refeições em horários regulares, ajudando a prevenir o surgimento de doenças como diabetes, pressão alta e obesidade. Diante disso, vamos conversar com uma nutricionista especialista em reeducação alimentar, que vai nos falar dos desafios, formas e conquistas para que possamos ter uma alimentação saudável e de baixo custo. Ela irá também abordar quais os benefícios para a nossa saúde física e mental obtidos através de uma alimentação de qualidade. Fique com a gente, nosso podcast Saúde e Bem-Estar está entrando no ar e esperamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. A reeducação alimentar é uma ferramenta importante para quem deseja emagrecer e manter o peso perdido, sem o efeito sanfona, pois estimula a escolha de alimentos mais saudáveis para o resto da vida, e não apenas durante o período da dieta. É importante que a reeducação alimentar seja orientada por um nutricionista, que vai avaliar a saúde e as necessidades nutricionais da pessoa, planejando uma dieta individualizada para promover uma mudança gradual dos hábitos alimentares. A melhor maneira de garantir uma boa forma e saúde não é a partir de dietas, mas sim da adoção de bons hábitos a partir da reeducação alimentar. E isso não se limita somente à seleção de ingredientes melhores, mas também a mastigar corretamente e estabelecer horários para as refeições, dando continuidade nas práticas até se tornarem hábitos. A doutora Larissa Mendes, nutricionista, especialista em reeducação alimentar, começa nos falando dos principais desafios enfrentados por todos que iniciam esse processo de buscar uma alimentação saudável. Eu acho que principalmente a falta de organização, né? A alimentação saudável, ela requer uma certa disciplina, uma certa organização anterior. A gente não consegue ter uma alimentação saudável se a gente não pensar dessa forma. E pensando na reeducação alimentar, a gente tem que mudar a forma de agir com relação aos alimentos. Correto. Né? Então, se eu vejo a alimentação saudável como algo ruim, como algo negativo, a chance de você conseguir fazer a alimentação saudável dar certo na sua vida é mínima. O primeiro passo, então, é mudar a mente, né? Mudar a mente, exatamente. Eu acredito muito no ambiente, eu acho que o ambiente influencia muito, né, a alimentação. Eu trabalhei muitos anos com crianças e a gente vê o quanto a alimentação dos pais influencia nisso também, e o nosso ambiente influencia. Eu acredito que a questão de falta de tempo, as pessoas associam muito a relação à falta de dinheiro, e eu acredito que isso não é uma razão real, porque existem formas sim baratas de ter uma alimentação saudável. Hoje eu fui ao mercado fazer compra da marmitaria que eu trabalho, né? E paguei R$1,90 no alface. Gigante do alface. Come toda a família? Exatamente, né? Um mamão R$5,90, um mamão enorme. Então, assim, você consegue ter uma alimentação saudável, lógico, buscando os melhores preços e se organizando de uma forma diferenciada, né? Tendo esse pensamento, essa mentalidade de como fazer isso. E eu sinto que a falta de conhecimento das pessoas muitas vezes impede com que elas consigam chegar nesse patamar. Isso me leva a pensar que comer bem não é comer caro, né? Não. Comer de uma forma organizada. Exatamente. E outro ponto que me chamou a atenção aí na tua fala, você falou da questão de ambiente, né? Por isso que muitos orientam exatamente a ter aquilo que era muito tradicional, de se sentar à mesa para se fazer as refeições, não fazer de qualquer forma, em frente à TV, em frente a outras coisas, ou seja, você criar esse hábito de preparar um ambiente adequado para você fazer as alimentações, também é algo importante e influencia que você possa ter a qualidade nessa alimentação. Né? Sim, até porque quando a gente está comendo, todos os sentidos precisam estar ativos para que a gente possa, de fato, fazer uma boa alimentação, né? Correto. Então, se eu estou vendo um alimento, eu estou prestando atenção no alimento, eu não estou comendo, assistindo alguma coisa, isso é muito importante. Se eu estou mastigando, então sentindo o sabor do alimento, escutando barulho naquele momento onde você come, então todos os sentidos precisam estar ativos para que a gente tenha uma
uma alimentação, além de saudável, agradável. Exato. Também, né? Então, você senta a uma mesa onde tem bagunça, onde tem gente gritando, não é legal, você não acha aquela alimentação saudável, legal de estar fazendo aquele momento, né? Sim. Então a gente vai fazendo associações ruins com relação à alimentação saudável e é isso que a gente tem que mudar. Sim. Então mudar o ambiente, montar uma mesa bacana para receber sua família, para sentar ali e comer um alimento saudável mais simples possível. Sim, sim. Nada de ficar inventando. Eu acho que as pessoas às vezes dificultam muito querendo fazer receitas mirabolantes e não é por aí. Sim. O básico, o feijão com arroz é o que funciona. Fazer uma reeducação alimentar não significa necessariamente restringir alimentos, mas organizar melhor a ingestão das porções desses alimentos de forma mais saudável. As mudanças no estilo de alimentação podem ser difíceis no início, mas quando se transformam em hábitos, ficam mais fáceis. Estudos na área de nutrição humana demonstram que o indivíduo equilibrado nutricionalmente tem menos chances de desenvolver doenças mentais e físicas. A reposição dos nutrientes, bem como o uso de dietas ricas em substâncias como vitaminas, antioxidantes, minerais, micro e macronutrientes, que participam e controlam ativamente todas as reações químicas do organismo, são imprescindíveis para a manutenção da vida e da saúde. Vamos ouvir agora o que nos fala a especialista com relação ao modo correto de escolher os alimentos com os nutrientes que o nosso corpo precisa. A gente tem grupos alimentares que são importantes na nossa alimentação, né? Então, a alimentação ela é dividida por grupos: proteína, carboidrato, lipídios, vitaminas e minerais. Todos esses grupos, quando você for pensar, vou sentar para comer agora, pense em todos esses grupos, precisam estar no seu prato naquele momento. Então, proteína, carne, leite, ovos, todas as carnes, tanto frango, peixe, né, independente. Carboidrato, então você encontra no arroz, nas massas, você encontra nos legumes, por exemplo, na batata, na cenoura, na abóbora. Então a gente tem o carboidrato, o lipídio, que são as gorduras. Sim. A gente encontra em todos esses outros alimentos, mas também no óleo mesmo de adição, né? E as vitaminas e os minerais, a gente encontra eles em todas as verduras, legumes e frutas. Sim. Então pensar que quando você sentou à mesa, o teu prato tenha todos esses grupos na mesma refeição é muito importante. Porque um vai ajudando o outro no processo e você tem quantidades necessárias do dia, né? Sim. Se você não colocar isso em todas as refeições, as quantidades que você precisa para o dia não vão ser atingidas. E esse déficit não é legal. E o contrário também, quando a gente diz se você subtrair algum tipo de alimento é ruim e você colocar outro em demasia, também não funciona, Exatamente, exatamente. Se você, por exemplo, coloca mais carboidrato do que o necessário e menos proteína, você não vai atingir a necessidade que você tem do dia. Sim. Né? Então é isso que é importante. E aí isso tem relação, por exemplo, com relação à estética, a questão do sobrepeso e tudo mais, passa exatamente por uma alimentação desadequada ou desbalanceada que pode gerar isso. O que tem acontecido muito, Paulo, que eu noto no consultório é assim, as pessoas substituíram muito a alimentação por uma alimentação muito industrializada. Sim. Tudo que vem industrializado, ela tem uma quantidade maior de caloria, né? Se você tiver o hábito de olhar o rótulo dos alimentos, você vai se assustar com a quantidade de calorias que tem. E quando você pega um alimento saudável, assim, uma fruta, por exemplo, às vezes você vai comparar o valor calórico de uma fruta com o alimento industrializado que você está consumindo, você consegue comer 10 maçãs com a mesma quantidade daquele alimento, de um biscoito recheado, por exemplo. Então, assim, a quantidade muito grande de açúcar, de gordura que as pessoas ingerem por conta dos alimentos industrializados, também é algo que tem trazido, assim, N fatores ruins, né? Doenças, diabetes, hipertensão, sobrepeso, obesidade. Então a reeducação alimentar ela vai influenciar demais nesse controle do peso. E aí as pessoas perguntam, mas por que vende então esses produtos? A indústria, na verdade, ela coloca aquele produto e aí ela, entre aspas, como ele é mais calórico, ele vai satisfazer essa pessoa. Volta naquilo que a gente falou da questão do tempo, as pessoas muito corridas, não querem parar o tempo para fazer a alimentação adequada, ela substitui por esses alimentos
que aceleram esse processo, mas não é benéfico, né? Ou seja, você está acelerando algo que poderia ser fazido de um tempo natural, de uma alimentação saudável. E a gente falou agora dessa questão de estética, mas mais que isso, né? Uma alimentação balanceada, ela pode ser inclusive um fator importante da prevenção de doenças crônicas, né? Com certeza, eu acho que assim, a cada dia mais tem se estudado, se falado nessa relação, né, da alimentação com as doenças. E por que prevenir essas doenças? Para que a gente se preocupar com isso? Qualidade de vida, né? Você conseguir chegar na velhice de uma forma muito melhor, de você poder curtir a sua idade, né? Sim. Então, se você faz essa alimentação adequada já desde pequenininho e vai educando a tua mente a ter uma alimentação adequada, a chance de você ter alguma doença crônica é muito menor. Porque da onde vêm as doenças crônicas? Do excesso. Excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gordura, excesso de estresse, de trabalho, né? As pessoas estão cada dia mais estressadas, mais cansadas, mais assim, sem tempo mesmo para cuidar delas. Entendi. E aí, quando elas chegam na velhice, elas precisam cuidar delas, né? A falta de sono está relacionada com muitas doenças sérias, que inclui o aumento do peso e a obesidade. A falta de sono aumenta o risco de obesidade em 55% e o risco de obesidade infantil em 89%. Tanto a falta de sono como o estresse aumentam o apetite por alimentos doces e salgados. Isso está relacionado com os níveis de cortisol elevados que gastam as reservas de glicose e causam os desejos. Você pode estar seguindo a melhor dieta de perda de peso do mundo, mas se você é extremamente ansioso, o poder que a sua mente exerce irá limitar a capacidade de eliminar calorias do seu corpo. Assim como o estresse e outras doenças têm efeito significativo na saúde e no peso, uma alimentação saudável também influencia diretamente no funcionamento da mente e do corpo. Cada vez mais, as pessoas apresentam doenças precoces como diabetes, obesidade e depressão. Introduzir novos hábitos alimentares serve para minimizar esses sintomas e consequências. A doutora Larissa Mendes nos alerta que uma alimentação inadequada pode ser um fator de contribuição para o agravamento de doenças psicológicas e físicas. Ouça o que ela diz. Há alguns nutrientes, especificamente, principalmente as vitaminas do complexo B, né? Elas são muito ligadas à questão da atividade neuroquímica, que tem relação com a cabeça, com as nossas funções neurológicas. Então, a deficiência desses nutrientes faz com que a gente aumente a chance de depressão, né? Aumente as chances de má formação no feto, na parte neurológica do feto, então tem relação também. Aumenta a chance de demência, Alzheimer, então tudo isso conectado a uma má alimentação. E o que a gente pode fazer para fazer diferente? Para prevenir isso, é a reeducação alimentar. Quais são os alimentos que a gente vai estar trabalhando aí para melhorar isso? Então, as vitaminas do complexo B, elas vão estar nos verdes escuros, elas vão estar nos alimentos integrais, eles vão estar nas carnes em geral, né? Então, buscar essa alimentação com esse mix é bacana para ajudar nesse controle dessas doenças neurológicas, né, que a gente tem cada dia mais aumentando. Principalmente porque as pessoas estão socializando menos, elas socializam mais pelo celular, mas pessoalmente acaba diminuindo. Isso me faz lembrar e fortalecer a máxima de que diz o que nós somos aquilo que comemos, né? Então, ou seja, nós somos o resultado daquilo que... E você falou agora há pouco também, nós somos também fruto do meio que a gente convive, né? Ou seja, se determinada pessoa está num ambiente em que você tem uma alimentação desregrada, a tendência é ela também seguir a isso, né? E aí por isso que entra essa questão da reeducação alimentar. A gente falou lá no começo dos desafios, e é importante que a pessoa que tenha o objetivo de fazer uma reeducação, saber que não é fácil, né? Isso é algo que você mudar a mente, você mudar um conceito, você mudar de repente quase com a vida toda, fazendo de forma equivocada, vai exigir muito mais. A pessoa também tem que estar preparada para... Você faz isso da noite para o dia, né? E entender que pro Instagram hoje a gente vê muita coisa, né? E às vezes as pessoas olham, nossa, ele consegue, eu não consigo. Para, isso não existe. Você consegue, né? Você é capaz de fazer diferente, tendo uma orientação adequada, você é capaz. Então a gente precisa mudar isso. Essa semana eu fiz uma avaliação com a minha endócrina, né, a doutora Vanilza,
E ela falou, Lari do céu, o que aconteceu com você? Eu falei, doutora, eu passei por um nível de estresse muito grande, acabei desorganizando toda a minha rotina. Sim. Não tinha tempo para comer, não tinha tempo para dormir direito. E aí meus exames desorganizaram todos. Então eu chutei o balde, vamos dizer assim, né? Sim. Agora eu pego o balde de volta e começo de novo. Então as pessoas precisam entender isso, que tá tudo bem se elas errarem, mas que elas voltem atrás e comecem de novo. Nós somos seres humanos e levamos para a nossa mesa nossas emoções e sentimentos. Isso é inevitável. Não existe nada de errado em gostar de comer. Quanto mais incluímos um perfil nutricional bem equilibrado que inclui relaxamento, prazer e comer de forma mais lenta, mais poderemos nos nutrir em todos os níveis. Unir a alimentação saudável e equilibrada à prática de um exercício físico, trabalho da autoestima, boas noites de sono e uma boa qualidade de vida em geral é o melhor caminho para uma vida satisfatória. Escolha um dia tranquilo e com calma para conseguir organizar numa lista o que você vai mudar nas refeições e como vai encaixar no seu dia a dia. Por exemplo, você pode usar uma tabela em branco e ir colocando as refeições de cada dia. A orientação é inovar em cada prato e ir desenvolvendo uma rotina aos poucos, com a quantidade exata do que você precisa de acordo com as orientações do seu nutricionista. A especialista nos dá dicas importantes, principalmente para você que já segue uma boa rotina em termos alimentares, mas que por alguma razão se desorganizou e está com dificuldades de se firmar em uma nova realidade de controle nutricional. A doutora Larissa Mendes nos fala agora sobre esses desafios. Bom, para mim, a primordial é você entender que precisa comprar diferente, né? Comprar, desembalar menos e descascar mais. Eu falo, qual a dificuldade que a gente tem de descascar uma banana? Nenhuma, né? Então, assim, a gente precisa mudar essa mentalidade. Segundo, organize o seu dia. Muitas pessoas eu vejo na internet ensinando a fazer a organização da semana, do mês. Eu gosto de organizar um dia antes para o dia seguinte. Sim. Eu acho que quanto mais simples for, quanto mais fácil for, melhor. Então, hoje à noite, tô indo dormir, como vai ser minha rotina amanhã? A gente tem uma noção de como é a nossa rotina todos os dias. Sim. Então, organize. Eu vou comer fora. 2 horários eu preciso, meus lanches da manhã e da tarde eu preciso comer fora. Que tal já cortar a fruta, colocar num potinho e deixar na geladeira separado? Eu preciso almoçar fora amanhã. Que tal procurar um restaurante, um local que você tenha alimentação mais saudável, que você receba, por exemplo, alimentos como salada, legumes, dentro daquela refeição que você vai comprar. Não posso comprar? Que tal já fazer hoje à noite e deixar prontinho, porque amanhã cedo vai ser correria, vai ser loucura, sai, leva a criança na escola, não dá tempo. Então vamos mudar a forma como a gente se organiza. Eu acho que o mais importante é a disciplina e a organização. E começa se cobrando menos. Não deu certo hoje, amanhã começa de novo, amanhã tenta de novo, que vai dar certo. Não desiste de você. Eu acho que isso é o mais importante. E essa dica já pode ser dada então para aquele também que tem muita dificuldade e desejos por alimentos não saudáveis. A gente falou agora há pouco da industrialização e esse é um mercado muito sedutor, né? A gente tem isso no nosso celular, no nosso tablet, na nossa TV, todo tempo. Você passa, tem lá um outdoor com aquela imagem, coisa mais linda, e que isso vai mexendo também com os desejos da gente. Essa dica que você traz também é exatamente nesse sentido, de se evitar esses alimentos não saudáveis, né? Porque se você não está com fome, se você se programou um dia antes, a chance de você cair no golpe, né, de comer porcarias, ou na tentação, né, de comer porcarias, é muito menor. E uma coisa que eu gosto de ensinar para os meus pacientes, Paula, é o seguinte, a gente precisa também se permitir, né? O que a gente precisa entender é que não dá para fazer isso todo dia. Dá pra gente, por exemplo, cair na tentação de comer um doce que a gente gosta muito ou um salgado que a gente gosta muito, mas também saber como comer. Por exemplo, se eu vou comer um doce, o que é mais importante? Eu posso comer esse doce desde que eu como uma fruta antes, porque a fibra dessa fruta vai mudar a forma como o meu organismo recebe esse alimento. Agora, se eu só como doce, o organismo recebe muito açúcar de uma vez e isso não é bom para nossa saúde. Então, mudar também a forma como a gente faz essas
falhas. Vou sair para jantar hoje? Eu quero comer pizza. Então tá, vamos comer pizza, mas que tal se antes de sair de casa a gente comer uma saladinha ou comer uma fruta? Porque daí eu tô colocando outro tipo de nutriente para dentro que vai me ajudar a fazer com que o meu organismo receba esse alimento de uma forma diferente. Com boas escolhas alimentares também é possível ter mais disposição durante o dia, melhorando a qualidade do sono, a concentração, memória, energia para realizar atividades prazerosas e etc. Há, assim, um ganho geral na qualidade de vida a partir da mudança em apenas um pilar, mas que desencadeia diferentes benefícios no cotidiano. É importante ressaltar que para usufruir dos benefícios de uma reeducação alimentar, como os mencionados nesse podcast, é preciso contar com a orientação de um especialista da área, que poderão solicitar a realização de exames para averiguar se há carências nutricionais mais urgentes ou deficiências que precisam ser supridas, conforme nos explica a doutora Larissa Mendes. Paula, é exatamente isso. O caminho é você buscar um profissional e hoje, graças a Deus, a rede pública nos fornece isso, né? Quem tem convênio também tem muitos profissionais atendendo capacitados. Então, assim, volto a dizer, o problema não pode ser considerado dinheiro. E a gente sim pensar que a minha saúde vale mais. Porque quanto eu vou gastar de medicamento lá na frente, é o quanto eu posso economizar agora cuidando da minha alimentação, cuidando da minha saúde. Eu acho que isso é o mais importante. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Com tantos riscos que as dietas malucas apresentam, o melhor a se fazer é a reeducação alimentar. Além de acelerar o metabolismo, é uma forma de manter o peso por muito mais tempo, pois com a variedade de alimentos e a quantidade certa, o processo se torna mais simples. Adquirindo uma rotina mais saudável, ganhando mais energia para buscar ter outros hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos, é um caminho importante para sair do sedentarismo. Os resultados comportamentais e físicos já começam a aparecer na 12ª semana. Mas mesmo depois das percepções iniciais, é essencial persistir até que o novo jeito de se relacionar com a comida se torne um hábito consolidado. Para a manutenção dos resultados, o mais importante é ter em mente que o processo é para a vida toda e que é preciso ter paciência consigo. Desta forma, comece hoje mesmo. Movimente-se e, principalmente, adquira novos hábitos alimentares e tenha uma vida ainda mais saudável. Este foi mais um episódio do podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.